Olá, gente! Tio Misa na área! O episódio de hoje é répteis. E aí, gente? O que é? Vocês já ouviram falar sobre esses animais? Será que você já cruzou com um deles? Olha, gente, hoje vamos falar desses seres que foram os primeiros a conquistar o ambiente terrestre. Mas como assim, tio Misa? A gente vai observar a questão da impermeabilidade, né, da pele dele devido a uma proteína chamada queratina. Eles possuem a pele grossa, eles têm pulmões, eles possuem um ovo amniótico, né? Se você parar para observar, a gente começou lá atrás falando sobre os peixes que viviam no meio aquático. Depois falamos um pouco sobre os anfíbios, que possuem duas vidas, né, duas fases. Eles viviam tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. E eles dependiam exclusivamente da água para sua fecundação. A pele deles também era úmida, né? Eles respiravam também pela pele, certo? Eles começaram a viver no ambiente terrestre, mas eles dependiam muito do ambiente aquático. Vamos falar também de 4 ordens, né, que compõem os répteis. Vamos passar pelos quelônios, né, que são as tartarugas, que são os jabutis, que são os cágados. Vamos passar pelos crocodilianos, que são os crocodilos e o que mais? E os jacarés. Vamos passar também os escamados, né? O esquamata, que são as serpentes e os largatos. E por uma última classe que tem um ser que vive, um animal, né, que é um réptil que vive na Nova Zelândia. Ok, gente, tudo bem. Então, primeiramente, a gente vai caracterizar, né, falar um pouco, definir essa palavra réptil. Mas antes disso, vamos visualizar na tela alguns desses animais. Então, você já conseguem observar, você já consegue detectar, certo? Alguns desses seres que foram os primeiros a conquistar o ambiente terrestre. Eles são um grupo parafilético, né? Por que eles são chamados de parafiléticos? Porque as aves, gente, eles são um grupo à parte. Eles não são um grupo monofilético, né? Originado a partir de um ser. Então, as aves, elas são dinossauros. Eles são retirados. Eu tenho um animal aqui que ele vai ser retirado e vai ser colocado como baseado na questão do grupo como um todo. Não esquece que estamos falando dos cordados, né, que apresentam notocorda, fendas branquiais, ok? Então isso tem que ficar claro para ti, ok? Então vamos lá, segue tio Misa aí. Então, répteis. Então vamos logo analisar a palavra. O nome réptil vem do latim reptilis, que significa que se arrasta. O que mais eu posso falar? Seus representantes, podemos citar as serpentes, crocodilos, jacarés, largatos e tartarugas. Caracterizam-se por serem tetrápodes e de pele grossa, apresentam pulmões e botam ovos com casca resistente. Lembre-se, gente, que a pele desses animais, além dela ser grossa, elas possuem uma proteína chamada queratina. É essa queratina que vai impermeabilizar a pele desses seres, ok? Então segue aí. Esses animais, assim como os anfíbios, não possuem capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Olha, gente, eles são chamados de persiliotérmicos. Persílio significa variação de temperatura. O que é isso? Se está frio de manhã, o animal, né, o réptil também ficará frio. Se o tempo está quente, ele automaticamente ficará quente também. Por quê? Porque ele é um persiliotérmico. Cuidado para não confundir com ectotérmico. Eles não geram calor, esses animais, feito nós, seres humanos. Eles precisam de calor do ambiente externo. Por isso que eles são chamados de ectotérmicos, ok? Isso ocorre porque eles não conseguem controlar sua temperatura através do calor gerado
no metabolismo. Certo? Para conseguir uma temperatura ideal, os répteis utilizam certas estratégias, como a exposição ao sol quando o dia está frio. Então, você já percebeu em algum momento que alguns animais, né, dos répteis, desses seres aí que conquistaram o ambiente terrestre, eles ficam em algum momento expostos ao sol, certo? E isso aí eu chamo de animais ectotérmicos, né? São animais, eles não geram o próprio calor, então eles precisam de uma fonte externa de calor. Mas eles são animais peciliotérmicos, que são animais de temperatura, né, variável. Ok, gente, toma nota disso, são uma característica importantíssima. Presença de queratina na pele, né? São peciliotérmicos e ectotérmicos, isso tem que ficar claro para ti. Além disso, quando a temperatura se torna muito alta, eles protegem-se em rios, lagos, locais sombreados, entre outros. Ok, gente? Uma característica interessante dos répteis é a sua pele grossa, que, diferente dos anfíbios, é muito especializada para a vida no ambiente terrestre. Esses animais não possuem glândulas e sua pele pode ser recoberta por placas, escamas, plastões e carapaças. Ok? Essa característica permite que os répteis tenham grande vantagem em ambientes secos, tais como os desertos. Você encontra demais répteis em ambiente seco, deserto, como largatos, serpentes, entre outros. Ok, gente? Vocês estão conseguindo compreender, né, os cordados chamados de répteis, esse grupo maravilhoso que apresenta características que começaram a conquistar o ambiente terrestre? Então, segue slide. O corpo dos répteis é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Eles possuem 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos acabados em garras e penas reduzidas em alguns largatos, mas ausentes em outros, como as cobras. Eles podem ser animais rastejantes ou nadadores, como as tartarugas marinhas, que possuem patas em forma de remos. Possuem sistema digestório completo e seus representantes, na sua maioria, são carnívoros, muitos são predadores e não incluem espécies parasitas. Ok, gente? A circulação é fechada, dupla e completa. O coração de serpentes e tartarugas apresentam 2 átrios e um ventrículo incompletamente separado, enquanto os crocodilos apresentam 2 átrios e 2 ventrículos bem definidos, ok? Os répteis apresentam respiração pulmonar, toma nota, esse pulmão é paraquimentoso, eles não têm alvéolos pulmonares, né, para facilitar essa troca gasosa, mas torna eficiente essa vida no ambiente terrestre, ok? Esse pulmão, ok? Que é paraquimatoso. Toma nota disso, que isso também é uma característica de réptil. Respiração pulmonar, ok? O órgão olfativo dos répteis lhe permite sentir o gosto e o cheiro, sendo que a maioria dos répteis é capaz de ouvir sons. Então vamos falar agora da reprodução. Toma nota, gente, isso é fundamental. Você já visualiza aí na tela o nascimento de um jacaré, ok? Então você já percebe que eles são o quê? Ovíparos. Mas tem algumas espécies que são ovovivíparos, ok? Então vamos aí acompanhar aqui no canal do Tio Misa, falando sobre o episódio dos répteis, reprodução. A maior parte dos répteis são ovíparos, apenas algumas cobras e largatos são ovovivíparas, apresentam fecundação interna, onde o macho introduz os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. O desenvolvimento do embrião ocorre dentro dos ovos, os quais são revestidos por cascas córneas ou calcárias.
Essa característica protege o embrião da dessecação, importante para a conquista do ambiente terrestre. Lembre-se que eu disse que o ovo é amniótico, que são anexos embrionários que compõem, né, os répteis, né, nesse caso da reprodução. Eles vão ter, como é que eu falei, esse amínio, o alantoide, certo? E o saco vitelínico, de onde eles vão tirar a nutrição deles. Então, o ovo apresenta os seguintes anexos embrionários, né? Acabei de falar: o amínio, o córeo, o saco vitelínico e o alantoide. Então, isso são anexos embrionários, no qual esse amínio é uma bolsa de água, certo? Para que o embrião ele não desidrate. Isso é uma característica exclusiva dos répteis. Eles não precisam da água para fecundação, mas eles precisam da água para o desenvolvimento do embrião, ok? O saco vitelínico é de onde ele tira o seu alimento, né? E o alantoide significa a questão da excreção, ok? Tudo bem, tio Misa pode seguir. Quando os filhotes nascem, assemelham-se aos adultos, pois o desenvolvimento é direto, ok? Já que o indivíduo, né, quando nasce, ele se assemelha ao indivíduo, é idêntico ao indivíduo adulto, então o desenvolvimento é direto. Vocês estão lembrados disso, né? Desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto, ok, gente? Então vamos lá. Vamos agora falar do que? A visão, né? A visão não é privilegiada, mas os olhos possuem pálpebras e membranas nictitantes para protegê-los quando submersos. Olha, gente, essas membranas elas vão funcionar na diagonal não, na horizontal. Ela faz um movimento não de baixo para cima, feito a gente está fechando os olhos, mas no sentido inverso. Ok, gente? É porque quando isso ocorre no crocodilo, no jacaré, quando eles estão submersos em pântanos, então, para não atrapalhar a visão, essa membrana nictante facilita a sua visão nesses locais onde tem bastante poluição, ok? Característica também, viu, gente? Importantíssima dos répteis. Quando estão em terra, são hidratados por glândulas lacrimais, daí a expressão lágrimas de crocodilo, uma vez que aqueles animais choram com frequência. Então, outra característica é essa glândula lacrimal nessas espécies, né? Nesses animais, espécies não, nesses animais que pertencem ao filo cordado. As serpentes apresentam a fosseta loreal, um orifício entre o olho e a narina, com função de termorrecepção. Existem mais de 7.000 espécies conhecidas e subdivididos em 4 ordens. Quais são essas ordens? Ordem Crocodilia, ordem Rhincocephalia, tá certo o nome? Rhincocephalia, ordem Esquamata, certo? Que aqui possuem são os escamados. Tio Misa vai falar sobre cada uma. E a ordem Testudinata. Ok? Você pode estranhar esses nomes, esses palavrões, mas vocês vão saber logo, logo do que se trata. Então está aí, gente. Ordem Crocodilia, né? Quem é os representantes aqui? Jacaré e crocodilo. Então vamos lá. Os crocodilianos representam a maior parte dos répteis que existem atualmente. Vamos agora às principais características dos crocodilianos, ok? Quais são elas? Corpo revestido por placas córneas, presença de 4 patas curtas e uma cauda, dentes grandes e afiados, coração com 4 cavidades completamente separados. Vamos agora à próxima ordem. Qual será? Ordens Rhincocephalia. Olha, gente, esse animal ele é ameaçado de extinção. Só tem um representante que, como é que se diz, vive lá na Nova Zelândia, né? Vamos caracterizá-lo, né? O grupo de réptil mais primitivo, certo? As taturanas, né? Não, taturanas, ó. As tuataras são os únicos representantes vivos da ordem. Tautara. Tuatara, quase que não sai. Tuataras. Vamos ler com calma, né? As tuataras. Então, como eu já disse, vivem lá na Nova Zelândia.
como eu já disse, né? E podem habitar ambientes frios, que é muito raro, né? Você encontrar répteis em ambientes frios, certo? É uma raridade, né? Sempre tem uma exceção à regra. São animais de climas tropicais, ok? Quentes. Animais carnívoros, os seus dentes estão fundidos ao maxilar, ok, gente? Podem chegar até aos 100 anos de idade. Ele lembra muito uma iguana, né? Parece muito aí, você que visualiza aí, né? Lembra muito uma iguana. Ok, gente? São essas duas ordens. Vamos agora às outras duas. Então fica aqui com o tio Misa. Ordem Squamata. Qual é o representante aqui? As serpentes, ok? E os largatos também fazem parte. Eu posso dizer que aqui são os escamados. Os largatos, né, também eles são chamados de lacertídeos, né, onde está lá o camaleão, está a lagartixa, ok, gente? Então vamos lá. Conhecido como escamados, pois possui o corpo recoberto por escamas, acabei de falar. Representado pelas cobras e largatos, as principais características, divididos em lacertídeos, largatos, e ofídeos, cobras. Os largatos apresentam 4 patas e as cobras são ápodes, ou seja, sem membros. Lembre-se que o podes é pés ou patas e o a é negação. Então, por isso são chamados de ápodes. E a última ordem, aliás, desculpa, algumas espécies de serpentes são animais peçonhentos. Fato, né? A gente depois vai falar um pouco mais especificamente sobre as serpentes, ok, gente? Pode cobrar. Agora a ordem Testudinata. Essa ordem, gente, ela é chamada também de quelônios. Aqui eu vou encontrar as tartarugas, os cágados e os jabutis. As tartarugas, como eu já disse, são marinhas, os cágados de água doce e os jabutis terrestres. Não pode esquecer disso, ok? Então segue aí. Chamados de quelônios, são representados pelas tartarugas, cágados e jabutis. As tartarugas vivem em ambientes de água doce e salgada, os cágados são encontrados em água doce e os jabutis em terra firme. Ok, gente? A presença de armadura óssea, casco ou carapaça, a qual confere proteção ao corpo contra choques mecânicos e ataques de predadores. A ausência de dentes e presença de um bico com lâminas córneas, permitindo capturar e cortar os alimentos. Ok, gente? Vocês conseguiram entender o episódio sobre répteis? Se não, deixa aí no comentário. Ok, gente? E se esse episódio contribuiu para o teu conhecimento e aprendizado, dá logo um misa like, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Fui!